Meus amados irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente e nós vamos meditar hoje na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15. Eu gostaria que você estivesse bem ligado, bem atento no que diz esse texto da Palavra de Deus. Nós hoje queremos compartilhar sobre amigo mais chegado que o irmão. E o texto de João 15:15 diz assim: Jesus falando para os discípulos, ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos orar, queridos? Ó Deus, fala ao nosso coração nesse momento. Abre, Deus, o nosso entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. Nos dá, Senhor, o privilégio de entendermos a Tua palavra. Dá a cada um que está ouvindo essa mensagem a alegria de realmente discernir entre amigos, colegas, companheiros e pessoas que são apenas conhecidas da gente, e aquele amigo verdadeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos ao Senhor para que o Senhor possa falar ao coração de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Queridos, é interessante que Jesus está falando sobre ser amigo, sobre amigo mais chegado do que um irmão. Porque ele diz isso quando ele fala: eu já não vos chamo mais servos, mas eu vos chamo amigos. É interessante que Jesus trata com intimidade aos amigos. Nós somos chamados também na palavra de Deus de servos. Servo não tem direitos, não tem privilégios. Servos é uma pessoa que tem deveres a cumprir, ordens a obedecer. Servo é aquela pessoa que não tem direitos próprios, não tem direito de acesso ao seu Senhor, porque na figura daqueles dias, o servo era como um escravo. Mas na visão de Jesus, ele usa uma expressão linda quando ele diz: tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O amigo é aquela pessoa que ele tem intimidade, é uma pessoa de alta confiança, de alta confiabilidade. Então o que Jesus está dizendo é segredo e intimidade. A gente só confia a amigos. Um senhor, ele não vai estar confiando intimidades e segredos a um servo. Mas como Jesus nos trata como amigos, então ele nos conta segredos muito especiais. Você se lembra do apóstolo Paulo? Ele disse que foi até o terceiro céu, viu coisas, ouviu coisas que ele não podia compartilhar, que ele não podia dizer. Por quê? Porque ele, na intimidade do Pai, como amigo do Senhor, ele ouviu coisas que ele não podia relatar. Então, um amigo é aquela pessoa que tem esse privilégio, o privilégio de uma amizade, de um relacionamento tal, onde ele não tem segredos como amigo. Agora, uma vez que ele ouviu esses segredos, ele guarda e ele não sai compartilhando com outras pessoas. Então a Bíblia fala que há situações na nossa vida onde nós passamos por sofrimentos e dificuldades e lutas, e até mesmo situações desesperadoras, que nós abrimos o coração e falamos com o nosso melhor amigo, que é o Senhor. Agora, na angústia, muitas vezes a gente fica debilitado, nós não temos nada para oferecer a ninguém. No momento de angústia, a gente não tem nenhum bom papo, a gente não está pronto para contar piada, a gente não está pronto para poder dar gargalhadas. Muitas vezes nós queremos só compartilhar dor e tristeza. Nós temos em primeiro lugar o nosso grande amigo, o Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, o nosso Deus.
E temos o Espírito Santo, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a Bíblia fala em Provérbios capítulo 17, no verso 17, em todo o tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Qual o lugar, qual o tempo, qual o momento da gente criar amizades profundas? Não é na bonança e nem enquanto tudo vai bem. É no momento de angústia, é na angústia que se faz o irmão. É no momento de maior dor e sofrimento que as pessoas verdadeiramente amigas, elas se apresentam para dividir o fardo com a gente. E é interessante que Provérbios capítulo 18, verso 24, ele diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que o irmão. Ou seja, o texto está dizendo que às vezes nós temos muita gente com quem nós nos relacionamos, conversamos, dialogamos, caminhamos, gente que a gente almoça junto, a gente sai junto, vai para um cinema, a gente tem comunhão na igreja, mas a Bíblia diz que existe aquele amigo que é mais chegado que um irmão. Interessante que a palavra amigos que aparece aqui em primeiro lugar, se referindo a pessoas profundamente próximas, ela está se referindo a gente que a gente aprendeu a confiar, pessoas que elas têm uma boa índole, um bom caráter, uma boa reputação. Jesus, quando está falando, aliás, quando está se falando em Provérbios 18, 24, Salomão está falando sobre a pessoa tem muitos amigos, mas há amigos mais chegados que o irmão. Ele está se referindo ao seguinte, que essas outras pessoas, elas têm um bom caráter, são pessoas boas, pessoas amáveis, pessoas agradáveis, mas que dentre elas existe aquela pessoa que é o amigo mais chegado que o irmão. Olha, tem pessoas que elas virão em nossas vidas por um tempo. Tem pessoas que elas são ótimos companheiros de faculdade, de escola, de segundo grau, de ensino fundamental, são ótimos colegas de trabalho, pessoas com quem nós caminhamos até muito bem na igreja, mas há outras pessoas que elas vão caminhar com a gente para a vida inteira. São esses que a Bíblia chama de amigos mais chegados que o irmão. Provérbios 27, o verso 17, ele diz assim: como o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Ou seja, é necessário ter dois ferros da mesma bitola, com a mesma massa, para que ele possa se enfrentar e se afiar. Ou seja, há amigos que, por serem tão amigos, eles têm a coragem de nos dizer coisas que outras pessoas não teriam. Porque o verdadeiro amigo, ele percebe um precipício que está à nossa frente, e por ser amigo, ele nos ajuda a evitar aquele precipício. Exatamente porque é uma pessoa de alta confiança e ela realmente nos ama. Ele não quer apenas estar conosco em alguns momentos. São pessoas que são amigos verdadeiros, pessoas que querem dividir conosco as coisas boas, mas também as coisas ruins. Os amigos não são aqueles que sempre estarão por perto, mas aqueles que nunca estarão distantes. Eu acho essa frase tão profunda. Às vezes o amigo não pode estar tão perto da gente quanto ele gostaria de estar, mas não vai estar tão distante a ponto de não ser alcançável, de não se fazer presente nos momentos que a gente mais precisa. Às vezes há amigos que, por serem amigos, eles terão a coragem de até nos repreender duramente, porque são verdadeiros amigos. Eu espero que você tenha na sua esposa uma verdadeira amiga, no seu marido um verdadeiro amigo, você tenha no seu pastor um verdadeiro amigo, você tenha talvez alguém com quem você possa contar e a quem você possa contar a sua angústia, as suas dores, o seu sofrimento.
para que você possa desenvolver essa amizade profunda e sincera. Se você não tem esse amigo, meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor e busque do Senhor essa pessoa, porque Deus, Ele sabe da nossa necessidade e Ele vai prover essa pessoa para a gente. Jesus tinha amigos. Mateus 26, do verso 36 a 46, fala que Jesus, ele vai para o Getsêmani e ele chama Pedro, Tiago e João. É interessante que Jesus, ele tinha uma escala de valores na vida dele. Por exemplo, Jesus, ele tinha 120 pessoas que a Bíblia diz que ele mandou de 2 em 2 evangelizarem. Jesus tinha os 70 que ele discipulou, treinou e preparou. Mas no meio dos 70 ele tinha os 12, os apóstolos, que ele investiu na vida deles, discipulou, treinou, caminhou com eles 3 anos de uma forma muito íntima, muito próxima. Mas no meio dos 12, Jesus tinha 4, que eram mais próximos dele, que era Pedro, Tiago, João e André. Mas dos 4 tinha 3, que eram mais perto, mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João. Eram exatamente os 3 que ele chama para ir no Monte da Transfiguração, no Getsêmani. Agora, dos 3, ele tinha um que ele trabalhou mais duramente o caráter dele, foi Pedro. Jesus se concentrou em lapidar o caráter de Pedro, mas também é o único que a Bíblia diz que numa mensagem só 3.000 pessoas se converteram através dele. E depois ele prega uma segunda vez e esse número sobe de 3.000 para 5.000 pessoas. Imaginou uma igreja que o pastor com 2 sermões, 2 mensagens, a igreja chega a 5.000 pessoas? Que maravilha que seria e que terror seria essa igreja. Porque primeiro, uma igreja sair de 120 pessoas, como era o número dos que a Bíblia relata em Atos 1, que foram cheios do Espírito Santo. Aí de 120 ela pula para 3.000. Onde é que vai reunir esse povo? Se nos dias de hoje, 3.000 pessoas vindo para a igreja da noite para o dia, onde é que vai botar o carro desse povo todinho? Como seria naqueles dias? Onde é que ia botar o camelo, o cavalo, o jumento? Onde é que eles iam estacionar tudo isso? E de 3.000 pula para 5.000. A dificuldade ia ser muito maior. Onde é que ia ter lugar para botar tanta gente assim num culto? Então, amados, Jesus se concentrou na vida de Pedro e trabalhou o caráter de Pedro de uma forma muito especial. E também só teve um desses 12 que deitou a cabeça no peito de Jesus no momento em que eles estavam tomando a ceia, e ele recostou assim a cabeça no peito de Jesus, que era o mais novinho deles, era João. Então observe, queridos, que Jesus tinha um lar, era o lar de Betânia, que era o lar onde ele, quando queria ter um momento gostoso, comer uma comidinha caseira gostosa, ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Era o lar de Betânia. Então, queridos, observe que a Bíblia nos fala sobre amigos, amigos preciosos, amigos verdadeiros, amigos íntimos, amigos com quem podemos contar. Nós precisamos desses amigos, nós necessitamos desses amigos para podermos caminhar. A Bíblia, ela fala que Jesus tinha amigos. A Bíblia fala que Davi tinha um grande amigo, que era Jonatas. A Bíblia diz que Daniel tinha 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e na hora que a coisa apertava, Daniel chamava esse trio poderoso de oração para se unir com ele e buscar o Senhor. O apóstolo Paulo tinha um grande amigo, que era Barnabé, e eles realmente caminhavam juntos. Então observe que às vezes a gente anda à procura de amigos, mas Deus é aquele que pode nos dar verdadeiros amigos. O escritor C.S. Lewis, ele disse o seguinte: a amizade não tem valor de sobrevivência, mas dá valor à sobrevivência. Então observe bem, a amizade ela não tem valor de sobrevivência,
mas ela dá valor à sobrevivência. Porque com um amigo, uma amiga, a gente consegue enfrentar os embates e as lutas da vida. Todos nós necessitamos de alguém, da nossa mais íntima confiança, com quem possamos abrir o nosso coração. 1 Samuel capítulo 22, o versículo 1 e 2, nos fala assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Observe que Davi não tinha o que oferecer a essas pessoas, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhuma boa reputação, ele não tinha um exército para dar proteção a essas pessoas, ele não tinha um hotel 5 estrelas para que pudesse hospedar essas pessoas, ele não tinha condições de dar refeições diárias a essas pessoas, porque ele já tinha que lutar pela sobrevivência dele e da família dele. Então ele não tinha posição social, Davi não tinha nada para oferecer a essas pessoas, mas Deus sabia tanto da necessidade que Davi tinha de amigos, de pessoas que realmente dividissem com ele esse momento de solidão, de sofrimento, de angústia, de perseguição, que Deus manda 400 homens, e com certeza alguns tinham suas mulheres, filhos, e foram para poder estar com Davi numa caverna. Com certeza era uma caverna grande, porque para caber 400 pessoas, mais os familiares e mais os animais que eles tinham, cavalos, jumento e etc e tal, com certeza era uma caverna grande. Davi recebe essas pessoas que Deus deu a ele nesse momento. Então observe que Davi não saiu fazendo propaganda, pedindo gente para se juntar a ele. O texto não nos fala que Davi tinha alguém indo nas vilas, nas cidades, nos vilarejos, buscando gente para segui-lo. A Bíblia não fala, talvez até tivesse alguém fazendo esse papel, mas a Bíblia não relata. A Bíblia relata assim que uns 400 homens endividados, gente frustrada, gente amargurada de espírito, gente sofrida, foi sofrer com Davi a dor de Davi. E amados, Davi estava sendo perseguido pelo rei, então eles foram dispostos a se expor à morte para auxiliar Davi, para estar ao lado de Davi. Esses homens, essas pessoas, Davi teve que se preocupar agora com o sustento delas também, com a alimentação dessas pessoas também. E olha, alimentar uma boca nos dias de hoje já é problema, imagina alimentar uma família de 4 pessoas hoje. Você sabe disso, já é outro problema. Agora pense em alimentar mais de 400 pessoas. E olha que eles estavam no deserto. Então eles tinham dificuldades, e a Bíblia diz que eram pessoas endividadas e amarguradas de espírito. Então não era gente que tinha condição financeira, eram pessoas que estavam passando por dificuldades, ninguém tinha dinheiro. E Davi precisava levantar sustento para essas pessoas. Então eles foram auxiliar Davi, mas Davi precisava cuidar deles. Eu queria que você soubesse o seguinte: nos momentos de luta, de dificuldades, de provação, de batalha pesada, às vezes quem vai sentir a sua dor não é quem você gostaria que estivesse ao seu lado. Às vezes você gostaria nessa hora que quem viesse estar com você para dividir a sua dor, a sua luta, a sua angústia, o seu sofrimento, fosse alguém com mais condição financeira, que tivesse uma posição social melhor, que tivesse recursos para poder dividir com você. E às vezes quem Deus vai levantar é alguém que está tão sofrido quanto você,
passando por dificuldades como você está passando, e às vezes passando até por mais problemas que você está passando. E aí Deus levanta essa gente para poder estar ao seu lado. Por quê? Porque são pessoas que sabem o que é sofrer, e elas vão saber a dor que você está passando, porque elas estão passando. Então Deus sabe o que faz, meu querido. Se Deus não levantou o amigo que você gostaria, a pessoa que você gostaria, o parente que você gostaria que estivesse ao seu lado, e levantou pessoas, e enviou pessoas, que você jamais imaginou que viessem se juntar a você, para lutar a sua dor e dividir o seu sofrimento com você, é porque Deus sabe exatamente o que faz. Meu querido, agradeça a Deus e faça o que diz Romanos capítulo 12, verso 10. Eu gostaria de encerrar com esse texto. O texto diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ame essa pessoa, lute para que ela seja honrada, para que ela seja abençoada, para que ela seja cuidada. Esteja grato a Deus por essa bênção que Deus te deu. E se você não tem um amigo, uma amiga, faça aquilo que eu te falei, ore, peça a Deus. A Bíblia não fala que Davi orou pedindo amigos, mas Jesus diz que Ele já não nos chama servo, Ele quer nos chamar de amigos. Então Jesus quer ser o seu amigo mais íntimo. Busque a Ele de manhã, de tarde, de noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. O salmista Davi diz que ele orava de manhã, de tarde e de noite. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Então busque a Deus e se torne você o amigo mais chegado de Jesus, e Ele será o teu amigo mais íntimo. E aí, meu querido, a sua solidão vai se acabar quando você estiver na intimidade do Senhor. E depois você vai ter o privilégio de pedir a Ele que te dê um outro amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda essa graça. Essa semana foi comemorado o Dia do Amigo, e por isso que hoje eu estou meditando com você nessa palavra. Deus te abençoe. Um bom dia com Jesus. Pai, abençoe cada um que ouviu essa mensagem. Nós oramos, dê um amigo verdadeiro a cada um que se sente tão só. E olha, Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa transformar a relação com esse teu servo e com essa serva que está ouvindo, numa relação de amigos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.